Capítulo 1, de 9 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo sobre ti. Quebrarei o seu jugo sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. George Gislep escreveu um pensamento muito interessante e diz assim: não há nada que eu tenha feito que possa permanecer diante do padrão supremo da justiça de Deus. Cristo é o meu tudo e eu não sou nada. Não há nada que eu tenha feito que possa permanecer diante do padrão supremo da justiça de Deus. Cristo é o meu tudo e eu não sou nada. O que esse irmão está dizendo é que não há méritos para nenhum ser humano, por mais piedoso, por mais santo, por mais consagrado, por mais dedicado. Como Paulo diz, se não há o verdadeiro amor na nossa vida, o sacrifício físico de se lançar no fogo, ou o desapego aos bens, a entrega aos mais necessitados, né? Dons de línguas, dons de profecia, dons de ciência, quando isso não há o verdadeiro amor. E qual é o verdadeiro amor? É o amor da cruz, é o amor de Cristo. Tudo isso é barulho, é como símbolos que tocam, são vazios de significado. Então a mensagem de Naum é uma mensagem que, por um lado, fala do juízo, das consequências da grande nação da Síria, sua conquista, né, sua prosperidade, sua intimidação, seu poderio, e também fala de Judá, que seja cuidadosa, seja atenciosa. Deus está dando a ela a bênção da proteção, da segurança, do perdão, mas com isso também o alerta de observar, de atentar, para não incorrer nos mesmos erros da Síria, que levaram nessas consequências terríveis, que nós vimos no texto anterior, né? Retratado a ira de Deus com montes fumegantes, né? Vulcões, a fúria da natureza, né? A ira de Deus, o juízo de Deus, a vingança de Deus. Mas mesmo assim, lá no versículo 7, o Senhor é bom e serve de fortaleza na angústia e conhece os que confiam nele. No meio de toda essa demonstração de força, da necessidade de uma mão firme contra o mal, a proteção e a segurança do povo de Deus. Lá no final do versículo 8, né? E trevas perseguirão os seus inimigos, ou seja, a escuridão, nada de luz sobre os ímpios, os desobedientes. E agora nós vamos ver
a profecia do Senhor por meio de Naum, ora falando da sua sentença grave sobre a Síria, que é um exemplo retirado da história para representar coisas que continuam acontecendo na história da humanidade, é recorrente. E ora, Deus se dirige ao seu povo. Então é essa mistura. Uma hora Deus está falando para Nínive, que recebe a sentença do juízo, e outra hora Deus está falando com o seu povo, que recebe a promessa da proteção, mas também o cuidado para observar que não siga pelo mesmo caminho daqueles que estão sendo julgados, né? Então, o Senhor, de sua graça e misericórdia, hoje também, pela sua palavra, Ele nos fala dessas duas maneiras, desses dois caminhos, dessas duas situações. Toda a palavra de Deus, né, ela está dentro desse grande quadro que nós chamamos de história da redenção. É o que conecta todos os textos, os estilos, as épocas diferentes, as abordagens diferentes da palavra de Deus, mas o grande assunto que Deus está tratando é resgatar, redimir o seu povo. Então esse assunto é muito importante que nós entendamos como aquilo que une a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma concha de retalhos, mas ela é 66 livros, é uma biblioteca de 66 livros, no nosso caso aqui, nessa divisão que nós temos, na Bíblia protestante, com essa única mensagem. Se você quer aprofundar na leitura, no estudo de Naum, eu sugiro para você o livro do Tiago Abdala. É um professor e tradutor, já escreveu bastante para a Vida Nova, né? Tem um canal dele lá no YouTube, e ele gastou vários anos, eu acho que mais de 10 anos, só estudando Naum. Consultou mais de 30 comentários, e num livrinho pequeno, com cerca de 300 notas de rodapé, ele apresenta para nós ali, muito facilitado, um livrinho para a gente poder estudar as riquezas preciosas, né, desse texto do profeta Naum. E lá nesse livro ele faz algumas perguntas interessantes, né? E uma delas é a seguinte: que tipo de relacionamento você tem com o grande rei do universo? Então há pessoas, né, que às vezes diante de um juiz, de uma autoridade, né, civil ou militar, ele se arruma bem, ele se porta bem, ele se dirige com determinado respeito, mas aí com relação às coisas de Deus é um relaxado, não tem esse cuidado. Por isso que ele está fazendo essa pergunta: que tipo de relacionamento você tem com o grande rei do universo? Você é um rebelde ou um redimido? Esses dois diálogos que Deus está tendo, esses direcionamentos, né, que nós vemos hoje nesse texto da fala de Naum. Render-se a esse grande rei, entregando toda a nossa vida a Ele e adorá-lo como Senhor e Redentor? Ou você permanece resistente a esse amor? Né? Qual é a única resposta apropriada a um Deus justo e soberano? A palavra que nós vimos, né, no texto anterior, o contexto é importante a gente recordar, né, para adentrarmos nessa porção aqui da mensagem de Naum, é a palavra zeloso, que algumas Bíblias colocam Deus é ciumento. É uma palavra que tem uma conotação um pouco complicada, né? Porque geralmente as pessoas ciumentas são descontroladas, matam e tudo mais, mas a palavra mais apropriada é zeloso. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso com o seu povo. E nós que estamos caminhando por essa exposição dos profetas menores já faz um tempo, nós temos percebido como Deus usa exemplos para mostrar que Ele não quer compartilhar a vida do seu povo com ninguém. Ele tem esse zelo, esse cuidado. Então lá no livro de Oséias, muito forte a mensagem de Oséias, a esposa que trai o seu marido. Mas Deus ama, quer redimi-la, quer perdoá-la, quer transformá-la. Então, essa palavra zeloso é muito importante como uma chave, né, de entendimento na mensagem de Naum para nós. Né?
O Senhor está nos preparando para nós desfrutarmos de um relacionamento profundo e íntimo com Ele. E isso é um processo, às vezes, doloroso, de desapego, de quebra de alguns traumas, algumas situações, mas é um tratamento de Deus para a nossa vida, para o nosso próprio bem. Um livro que eu gostaria também de indicar, que você pode gostar de ler, né? O pastor J. Magui, inclusive, cita esse livro, quando ele comenta sobre como a nossa natureza humana é rebelde e indisposta a seguir a vontade de Deus, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Ele cita, por exemplo, 3 obras, né, de um grande escritor, o Victor Hugo, que ele chama de 3 grandes romances, né? Os Miseráveis. O pastor J. Magui diz que esse clássico da literatura, né, ele demonstra que a sociedade é inimiga do homem. A sociedade muitas vezes vai se colocar contra o homem que quer buscar o verdadeiro bem. Um outro livro escrito pelo Victor Hugo, Notre Dame de Paris, ele diz que nesse livro o Victor Hugo nos ensina que a religião é inimiga do homem. Muito interessante. E aí um outro livro que ele cita, né, Trabalhadores do Mar. E ele diz que nesse livro de Victor Hugo, Trabalhadores do Mar, esse clássico, esse romance, ensina que a natureza é inimiga do homem. Que interessante, né? Colocando várias forças que se opõem à pessoa que quer lutar pela vida, quer lutar pelo bem. Ou é condenada pela sociedade, né, discriminada, e mesmo quando ela tenta agir para o bem, ela é cortada, ela é jogada, né, para a margem. Então, esses textos que ele coloca, né? Agora, ele diz que essa nossa natureza humana, não só essa sociedade, a religião, ou a própria natureza, a criação, mas dentro de nós existe uma natureza que também se coloca, né, contra a vontade de Deus. Aí ele cita um livro que eu já li, sugiro para você, do C.S. Lewis, né? Viagem ao Grande Abismo. Às vezes vem o título de O Grande Divórcio, que conta a história, né? É uma parábola, é uma ficção de um ônibus que sai do inferno e leva algumas pessoas para a enseada do céu, a praia, assim, o início do céu. E anjos e pessoas que foram amigas ou parentes daquelas pessoas que estão no ônibus vêm convidá-las a caminhar com elas e chegar na direção do céu. Só que naquela enseada elas machucam os seus pés, né? Tem gramas, mas as gramas são sólidas para os pés daqueles fantasmas lá do inferno. Essas pessoas estão carregadas com seus sentimentos, elas não querem abrir mão das suas razões, das suas justificativas, né? E não querem aceitar o convite para seguir aqueles anjos ali, né? E aí todas, com exceção de uma, entram no ônibus de volta, ou no ônibus novamente, no horário que ele vai voltar para o céu. E aí o único que não vai voltar ali, ele pergunta, né, faz uma pergunta para o motorista, né? Por quê? Por que aquelas pessoas, né, estão voltando de novo? Por que elas não ficam ali? E aí o motorista, que sempre faz aquela viagem várias vezes, responde assim: não há lugar para eles no céu. Não há lugar para eles no céu. Porque seus corações estão profundamente apegados aos seus pecados, suas blasfêmias, suas justificativas, seus traumas, seus remorsos. Eles não conseguem por si só, né, largar essas coisas, né? Ele nos lembra a frase de um cristão, Anselmo, lá da época da patrística, né? Prefiro ir para o inferno sem pecado do que ir para o céu com pecado. Não tem como uma pessoa estar no céu se a sua natureza não for transformada pela graça de Deus. É isso que ele quer dizer. É melhor ir para o inferno sem pecado, que ainda você ainda vai se sentir feliz porque você não está naquela corrupção, mas você está no meio da bem-aventurança, da plenitude, da pureza, da bondade, e olhar para dentro de si e ver a bondade. Como vai ser ficar num lugar como esse? É isso que Anselmo está dizendo.
a profundidade do seu sentimento. Né? Então, é nesse sentido, né, que nós vemos essa pergunta iluminadora desse próximo parágrafo que nós estamos vendo aqui. Que pensais vós contra o Senhor? O que é que nós andamos pensando em relação ao Evangelho do Senhor, em relação à sua palavra, em relação à igreja, em relação ao chamado de Deus para a nossa vida, os problemas, a disciplina com a qual Deus quer trabalhar na nossa vida, né? O que nós andamos pensando? Quais são as nossas razões? O que nós estamos colocando, né, diante do Senhor? Agora o Senhor se vira para falar com aqueles a quem Ele está dando a sua sentença. Né? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. Então esse é o veredito de Deus, a sentença do Senhor para com aqueles que têm se tornado, né, rebeldes, ébrios, têm se unido, têm se colocado junto nas fileiras dos escarnecedores, né? Têm se colocado como filhos de Belial. Alguns textos, algumas traduções designam essas pessoas aqui que se entrelaçam com espinhos, né, que se unem de tal maneira que você não acha uma brecha para desatar esse nó cego, né? Algumas versões tratam como filhos de Belial, mas Deus está dizendo que não importa, mesmo que isso seja muito bem entrelaçado e cheio de espinhos que ninguém quer colocar a mão, porque vai colocar a mão e vai se machucar. O Senhor diz: isso não tem problema nenhum, tudo isso vai ser desfeito, tudo isso vai ser consumido. Provavelmente era uma forma de falar, né, das fileiras do exército assírio. Era um exército que tinha táticas militares superiores aos outros, né? E não eram vencidos, né, quando faziam seus ataques, mas agora seriam completamente derrotados. Então esse aspecto de orgulho, de força, agora não ia valer nada, iam ser consumidos, né, como pago. O versículo 1 diz que saiu da fileira deles alguém que maquinou o mal, um conselheiro vil, né? Provavelmente aqui vai se referir àquele episódio da invasão de Senaqueribe, quando um oficial vai e fala na própria língua do povo judeu, dizendo para que não confiem no rei, que o Senhor também não vai conseguir libertá-los, né? Que ninguém tem resistido à força assíria, mas o texto nos diz, por meio do profeta Isaías, que o Senhor iria lutar, que eles não chegariam de forma nenhuma a conquistar Jerusalém, e mais de 180 mil homens, né, morreram. Há registros históricos que falam de morte por praga, uma peste que se disseminou naquele acampamento e aqueles soldados morreram. Né? Então este que maquina o mal, provavelmente era esse oficial. Né? E o versículo 12, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda serão exterminados. Então o Senhor está dando uma mínima para todo o poder bélico, a estratégia militar, as suas conquistas anteriores. Chegou o fim da linha com o Império Assírio. E vai chegar também o fim da linha, né, para todos aqueles que têm usado os seus recursos, das suas capacidades para realizar o mal, para se sobrepujar diante de pessoas que não têm recursos para se defender. De forma representativa, a Síria, o que aconteceu com eles é o que vai acontecer com todos os que agem e seguem esse mesmo exemplo. Veja que no finalzinho do versículo 12 nós temos mais uma declaração inquietante da soberania de Deus, melhor dizendo: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Deus está falando para Judá, Deus está falando para o seu povo. E que toda aquela opressão, aquela situação que Deus permitiu por meio dos assírios, foi da vontade dele. Essa é uma situação que nem todos aceitam. Como nós vimos a palavra forte de Naum descrevendo Deus como zeloso, como vingativo,
Nem todos gostam disso. E aqui Deus está dizendo claramente: eu permiti que essa situação de aflição, esse problema, essa dificuldade acontecesse na sua vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, um problema familiar, N situações, mas o que a Bíblia nos diz é que, de alguma maneira, nós precisamos ter um olhar diferente do que apenas reclamar, do que apenas nos auto-vitimar, de nós nos fecharmos, né, de nós nos cercarmos de condições que vão nos tornar pessimistas e até mesmo deprimidos. De alguma maneira nós precisamos ter a atitude de José no Egito. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então aqueles 10 anos que José ficou preso ali foram dolorosos. Ser separado à força do seu pai pelos seus próprios irmãos, viver numa cultura diferente, depois ser condenado sem ter culpa nenhuma, viver toda aquela situação foi de sofrimento. Mas exatamente no mesmo aspecto que o Senhor está dizendo aqui: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Há uma situação em que Deus põe um ponto final naquele tipo de disciplina, naquele tipo de ação da parte dele. Por isso é que Apocalipse diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas temos nós esse tipo de compreensão da palavra de Deus? De não entender algum tipo de sofrimento, alguma situação desagradável, né? Não como sinal de rejeição de Deus, mas como sinal de um plano maior, de uma situação temporária, mas dentro da perspectiva do Senhor necessária. É dessa maneira que Paulo vê o seu sofrimento. É dessa maneira que os apóstolos, né, também nos ensinam. Por isso que nós precisamos levar em consideração, né, esses dois lados da questão. Não só de Deus se dirigir aos dois povos, mas de olhar uma situação, uma realidade a partir da perspectiva de Deus, e não apenas do nosso conforto, do nosso bem-estar, mas procurar entender qual é o propósito que Deus tem com essa situação. E aí Deus vai dando ao seu povo um conforto, um encorajamento cada vez maior. Deus diz no versículo 13: eu vou quebrar o jugo sobre você e romper os seus laços. Então era um peso sobre Judá, era uma ameaça à Síria tão poderosa, tão perto do reino do norte. As outras nações subjugadas, com altos impostos e tudo mais, e Deus vem e diz assim: eu vou quebrar esse jugo, eu vou tirar essa sombra ameaçadora, e vocês vão poder viver em liberdade. Eu vou romper os laços, né, as amarras. Isso não nos lembra a palavra do Senhor Jesus também? Quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo que é leve. E quando nós lemos o contexto dessa palavra de Jesus, tomar o jugo, qual que é o jugo dele? Os versículos anteriores dizem que é obedecer à vontade do Pai. Então, mesmo que os discípulos não entendam certas situações, acham que o Senhor não merece passar por aquilo, o Senhor Jesus claramente disse: eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou beber esse cálice. Jesus mesmo nos dá o exemplo, né, de que a maior alegria, a maior paz, a maior conquista que nós podemos ter é nos colocarmos completamente submissos à vontade do Senhor. Ele não mostra que é fácil. Ele também ora: Senhor Pai, se possível passa esse cálice de mim. Mas ele completa dizendo: no entanto, seja feita a tua vontade. Então, o Tiago Abdala, ele nos faz refletir, por exemplo, quem representaria a Síria no nosso país? Ele faz a gente pensar nos traficantes. Aqui nós não temos tanto problema, né, com traficantes, mas, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, muitos lugares, as pessoas têm que tomar cuidado quando elas vão para o culto, porque as ruas têm pessoas com fuzis, andando para lá e para cá, vendendo drogas, tentando seduzir os mais jovens, tentando seduzir os adolescentes. E a igreja que quer viver o seu testemunho de fé, ela é contra aquilo ali. Mas o que nós vemos? Pastores se tornando traficantes,
igrejas se beneficiando da segurança das milícias. Então ele faz essa pergunta para nós, né? Moradores que sofrem injustiças, né? Mas aí você pode pensar e ampliar no que a Síria, né? Esse comportamento desses poderosos tem os seus representantes no nosso país, no mundo evangélico, no mundo religioso, impondo a sua vontade, impondo o seu evangelho, a sua mensagem, o seu sistema de teologia, o seu modo de ver, né, como deve ser a igreja. Então aqui nós somos chamados a recorrer ao Senhor e confiar que Ele de fato vai exterminar essa maldade de novo e vai mostrar a diferença. Veja no versículo 14: porém o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem no teu nome. Até o início do século XX não se tinha vestígio arqueológico de Nínive. Só a Bíblia falava de Nínive, não havia material. Depois começaram as escavações em Mossul, ali no Iraque, começaram a surgir relevos, placas, monumentos, mas durante muito tempo, né? No entanto, é claro, essa dinastia, esse poderio todo deixou de existir. Quando o profeta diz não haja, isso não nos lembra a linguagem de Gênesis? Haja luz, haja um firmamento, né? Separando as águas acima do firmamento, embaixo do firmamento. Haja luminares, o maior que governa o dia, o menor que governa a noite, que sirvam para sinais, para marcar o tempo. Haja Deus trazendo ordem a esse universo. E aqui está Deus, a mesma voz que criou todas as coisas, dizendo: desapareça, deixe de existir, acabou. Que conforto para o nosso coração descansarmos na autoridade do poder do Senhor, que a seu tempo, segundo o seu maravilhoso plano, Ele vai exterminar tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que nos dói no coração. É exatamente o que o Senhor vai fazer, vai apagar isso, tirar isso, né? O profeta diz: da casa dos teus deuses eu vou exterminar as imagens, escultura de fundição, e farei tudo ali o seu sepulcro. E realmente tudo isso foi coberto pela areia do deserto. Toda essa grande cidade, todo esse grande poderio virou ruínas. E aí o texto termina com essa palavra maravilhosa, né? Que é a palavra do Evangelho. Para aqueles que já leram a Bíblia algumas vezes, encontraram uma referência a essa mensagem. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, né? Outra versão desse texto vai dizer: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Boas novas é o que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho é a palavra grega, né? E significa exatamente essas boas notícias. Então o profeta Naum está trazendo uma amostrinha do que em Jesus Cristo é algo muito mais amplo, uma liberdade mais plena, uma vitória sobre o mal mais profundo, que é essa natureza, né, que se rebela contra Deus. E o Senhor diz então: Judá, você vai celebrar as suas festas. O que eram as festas do povo de Deus? Eram todas festas relacionadas ao cuidado de Deus. A grande era a Páscoa, libertação do Egito, o Cordeiro, a promessa do Messias, a colheita. Sempre eram festas relacionadas à provisão de Deus, sempre. Não como as festas pagãs ou as festas civis, né, que muitos de nós estamos acostumados, não. Festas relacionadas ao agir de Deus, à presença de Deus, ao cuidado de Deus. A maior delas, sem dúvida, né, a Páscoa. E o Senhor diz: porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse: e ficarão fora da cidade santa. Uma lista é dada aí, que não vai entrar. Apenas a santidade, a alegria, a pureza, a beleza plena, né? Essa bênção do reino de Deus estabelecido plenamente
e o seu povo usufruindo, né, com alegria de tudo isso. Então, o texto termina com essa palavra maravilhosa, né? Um escritor chamado Nicholas Simon, ele nos diz a nós que tivemos a graça de receber esse evangelho, essa mensagem e crer nessa palavra. Ele diz: nós temos que tomar cuidado com as duas naturezas que lutam dentro de nós. Então lembra, não está falando de um caso específico, aquele império da Síria, próximo das tribos do norte, né, Israel, que terminaria, né, por ser extinto e que já teria, né, guerreado com as tribos do norte, agora ameaçava as tribos do sul, mas uma vez já cumprida essa parte da profecia, há outras ainda por se cumprir, e há outras que dizem respeito à própria vida piedosa do servo de Deus, do homem e da mulher cristã. E nesse aspecto, a Síria vai representar a nossa natureza humana rebelde, a natureza de Adão. E o Nicholas Simon, ele escreve sobre isso, né, a partir de Romanos 5,12, né? Ele diz assim: pelo que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por que nós pecamos? Porque nós herdamos uma natureza já corrompida, já quebrada, a natureza de Adão, por isso todos morrem, inclusive as crianças, né? Então o fruto revela a raiz, é um problema mais profundo. Mas o cristão, ele tem a graça de Deus, né, de ter sido redimido, de ser vivificado pelo Espírito. Nós estávamos mortos, né? Efésios 2:1-2, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz: nós somos agora vivificados por meio do seu Espírito, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus falando lá em João 6:63. Então, a natureza de Adão já está julgada e condenada na morte do Senhor Jesus na cruz, está consumado. Esse é um assunto resolvido. Mas nós estamos vivendo aqui nesse corpo, nesse físico, nessa humanidade de Adão. Essa natureza, ela perdeu o poder sobre o nosso coração, sobre a nossa vontade, mas ela está aqui. E se ela for estimulada, e se ela for alimentada, é claro que ela vai se manifestar cada vez mais. Se nós temos uma tendência, né, a ter fome, e aí eu estou com fome, eu vou para a vitrine de uma lanchonete que está lá um frango girando, né, naquele equipamento que assa frango, e eu estou com fome, se eu ficar ali, aquilo ali vai eliminar a minha fome ou vai aumentar a minha fome? Hoje nós vivemos num ambiente, na sociedade, que principalmente pelas mídias, pela internet, né, tudo aquilo que tem na natureza adâmica, na carne, que a Bíblia chama de carne, essa natureza é muito estimulante. Mas nós temos, né, a bênção de uma outra natureza, né, que é essa despertada pelo Espírito Santo no nosso coração. E essa vivificação, que é a obra de Deus, ela é alimentada pela comunhão com o Senhor, pela sua palavra, pela oração. Lá em Ezequiel 37:1-3, o Senhor me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Uma pessoa está afogada, conseguem tirar ela da água, colocam ela ali no chão, e alguém diz: reaja, reaja. Ele está desacordado, ele está afogado. Alguém tem que chegar ali, fazer pressão no peito dele, tentar tirar a água que está dentro ali para ele desafogar. Fazer ali aqueles primeiros socorros, né? Agora tira ele da água e diz: reaja, vamos, reaja. Está inconsciente, tem que fazer. Essa é a pergunta que o Senhor faz ao profeta Ezequiel no vale de ossos secos, né? Esses mortos aqui, eles podem viver? Por eles mesmos? Não. Mas o Senhor diz, né, mais à frente, Ezequiel 37:14, né, porei em vós o meu espírito e vivereis. É o Espírito do Senhor
que nessa natureza adâmica vem e nos desperta para ouvir Jesus, para ouvir o seu Evangelho. E agora essa nova natureza, né, fomos vivificados. Efésios 2, de 4 a 6 diz: Deus vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso ele está falando espiritualmente, porque aquele povo de Éfeso a quem ele escrevia estava ali na cidade de Éfeso, ainda em carne e osso, como nós estamos hoje aqui. Mas espiritualmente, aos olhos de Deus, a condição do cristão, daquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, é essa aqui: vivificado, ressuscitado e assentado junto com Jesus no céu. Por quê? Porque o Senhor nos ensina que nós estamos unidos a Jesus. É o que nós celebramos na ceia do Senhor. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Por isso que o querido irmão Lincoln, ele diz: você tem que ter consciência que essas duas naturezas estão em você. Agora, quando uma pessoa dá ouvidos à natureza e aos sentimentos, à natureza de Adão, a seus clamores, a seus choros, a seus rogos, né, e não dá atenção a essa natureza espiritual de ser alimentada pela palavra, pelos meios de graça, ela está fazendo exatamente o que o Senhor está condenando aqui na profecia de Naum: rebeldia, essa dura cerviz, esse coração duro. E o que vai acontecer? Ele mesmo se consome, porque a natureza de Adão nunca será satisfeita, e aos olhos de Deus ela já está rejeitada na cruz, rejeitada e condenada. Nós não podemos mais dar ouvidos a esses sentimentos, a esses pensamentos, a esses impulsos, a essas compulsões. Nós somos chamados a ignorá-los e a olhar unicamente para o que o Espírito semeia no nosso coração. Mas o que ele semeia? Se nós não temos a palavra de Deus como nosso alimento diário. O Senhor está nos dizendo: negue a carne, negue a alma, negue essa natureza de Adão e ouça mais o Espírito. Então é isso que nós precisamos contextualizar, né, espiritualmente, com relação a essa questão da síria e seu poderio e ao poder da carne, a sedução da carne, a ostentação da carne. É isso que Paulo vai dizer, né, em Romanos 7, Romanos 8. Em Romanos 7, a ideia de ter consciência que mesmo a lei de Deus, que é boa, é usada pelo pecado para despertar a cobiça. E Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, né, dessa morte? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo está dizendo isso, um estudioso da lei do Senhor, né? Então é essa consciência que nós precisamos ter. Essas duas naturezas estão em nós e vão continuamente estar até o dia da nossa morte, ou até o dia da volta do Senhor Jesus. Por isso Paulo diz: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas ele diz lá em Romanos 8,2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então é interessante, né? Ele demonstra que ele observa essa realidade nele mesmo. Tem um eu que faz as coisas que eu não concordo, mas que é da natureza humana, estimulada e seduzida a cair dessa maneira. É da natureza fazer isso. E por outro lado, ele tem consciência que o Espírito Santo de Deus está trazendo ele para uma maior consagração, um maior entendimento, né, daquilo que é o novo homem, a nova mulher diante do Senhor. Então nós não somos menos homem, menos mulher quando ouvimos o Espírito. Nós somos um novo homem, uma nova mulher quando ouvimos o Espírito. Mas quando nós ouvimos a nossa natureza adâmica, nós somos divididos. Nós somos presos, né, desta condição inadequada. Por isso nós precisamos dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória
como te vi no santuário. Então Davi está dizendo que ele quer superar esses desejos naturais. Ele quer ir além dessa força gravitacional que o puxa para baixo, que é natural, é da natureza adâmica. Não adianta a gente querer mudar essa natureza. Nós não vamos mudar a natureza adâmica, a carne, não vamos mudar. Por isso, temos que deixar de ouvi-la, de alimentá-la, de acariciá-la. Só há uma coisa a ser feita, é a exigência de Jesus: crucifique. Mas nós não queremos. Nós tratamos com carinho. Esse é o meu eu, é o meu eu. Esse sou eu, é o meu jeito, são meus sentimentos. E Jesus diz: crucifique, mate, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os nossos irmãos do passado, dos movimentos pietistas, dos movimentos de grande avivamento, eles tinham essa consciência. Eles constantemente usavam uma linguagem: mortificar essa natureza, extingui-la pela inanição, não alimentá-la, desprezá-la, né? Então é nesse sentido que nós podemos trazer para nós, né, um aprofundamento desta mensagem da palavra de Naum, olhando para a mensagem do Evangelho, cujo centro é a cruz. O centro é a cruz, o caminho da cruz, negar-se, carregar, seguir o Senhor Jesus como exemplo para a nossa vida. Então é nesse sentido que nós somos chamados a lembrar da mensagem do Evangelho dia a dia, como dizia Martinho Lutero, porque nós esquecemos. Então, uma sugestão para você: às vezes a gente quer falar do Evangelho com alguém, a gente não sabe por onde começar, para nós mesmos, não sabe por onde começar. Existem as 4 leis espirituais, existe o método do evangelismo explosivo, o método da mão, o livro sem palavras. Vale a pena você insistir, intencionalmente estudar e separar um tempo para se familiarizar com essa mensagem, esses pontos, né? Pregar para você mesmo, e à medida que você vai ganhando compreensão de quanto ele vai fundo no problema essencial de cada ser humano, você se familiariza com essa mensagem, você vai ter facilidade de contar a tua história, o teu testemunho e falar de Jesus para outras pessoas também. Faça isso, estude, ensaie, faça um ensaio no espelho. Sabe como o Billy Graham começou treinando para pregar? Ele morava numa fazenda, ele pregava para as vacas e os bois do pai dele lá no campo. Até no filme que conta a história dele é engraçado, né? As vacas ali, ele lendo o sermão e treinando, né? Não sabemos quantas daquelas vacas se converteram, mas ali ele foi ganhando autoconfiança, ali ele foi desenvolvendo a oratória dele, porque ele era muito tímido. E ele usava esse meio para ensaiar. Então, você não precisa, se você tem bezerros, vacas e bois, tudo bem, mas se não, separa um tempinho, vai para o espelho, pratique essa mensagem, esse conteúdo do Evangelho. É disso que Naum encerra aqui, as boas novas, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então você não pode ser os pés que levam esse Evangelho? Será que você não pode ser essa pessoa que vive o Evangelho e que leva o Evangelho? Nós temos hoje muitas pessoas que se negam a levar o Evangelho, não querem fazer coisa alguma na igreja do Senhor, não querem mais ser pés que levam o Evangelho, querem levar dinheiro, querem levar roupa, querem levar... Sem imaginar, mas o Evangelho não quer, porque perdeu o brilho. Não é mais boa nova, não é uma coisa que traz a liberdade do jugo, a derrota dos inimigos, não é perder o brilho. Por isso, pensa sobre isso. Pensa em estudar esses meios, aprofundar-se, aproveitar os encontros da igreja para aprofundar, resgatar esse brilho da palavra de Deus. Um querido irmão, eu de Carvalho Rocha, ele escreveu um texto, ele é longo, eu não vou ler ele todo, mas onde ele descreve como o povo de Deus não tinha beleza alguma em Deus. Ele está fazendo uma paráfrase de uma profecia,
Deus teve compaixão e juntou aquilo, cuidou, mas depois que se tornou forte, deixou Deus de lado. Vou ler só um trecho do texto dele. O título é Repugnante, Asqueroso, Nojento. Vi você abandonado numa lixeira, chorava muito, além da fome perdia sangue. Em sua comovente agonia, ninguém se importava com você. Vi você quase morto de frio, um povo sem coração não te deu nada, nem mesmo uma manta. Então eu resolvi acolher você em meu coração. E você foi se aquietando em meus braços de compaixão e proteção, porque passou a ser meu. Peguei água, te lavei com toda a ternura, te cobri com a mais linda manta de seda, seus sapatinhos foram os mais luxuosos do mundo, meu coração transbordante de amor por ti me fez te enfeitar de joias raras. Comigo não te faltava alimento, estava sempre perto de te nutrir. Você foi crescendo com tudo que havia de melhor, ficou tão formoso e famoso que viralizou, milhões de pessoas curtindo. É perfeito, é lindíssimo. Mas depois de crescido, se tornou um refém da sua fama, esqueceu a sua origem, e você me trocou por amantes que são tão cruéis contigo, amantes que exploram o seu sucesso sem verdadeiro interesse por ti. É incrível, você foi fiel a amantes extremamente infiéis a ti, você foi infiel ao único amante extremamente fiel a ti. Ainda estou disposto a te perdoar. Isso nos lembra as profecias de Isaías, as profecias de Oséias. O povo de Deus, apesar de ser cercado de benefícios, age com ingratidão, vira as costas para o Senhor. Nós temos nessas palavras dos profetas, meus irmãos, um chamado a redescobrir de novo a nossa vida devocional e a deixar de escutar a natureza ímpia e a síria que vive dentro de nós, a natureza adâmica. Eu gostaria de compartilhar com você aqui um método de evangelismo